Meus irmãos, graça e paz. Amém? Me ouvem bem? Amém, amém. Uma alegria muito grande estar aqui. Queria agradecer aí o pastor Leonardo pelo convite. Dizer aos irmãos que sim, de fato, os irmãos estão nas nossas orações lá em Cotia. Semanalmente oramos pela nossa igreja mãe e oramos pelas nossas igrejas irmãs. E estivemos em oração durante o processo de plantação de vocês aqui. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui. Eu estou aqui, trago cumprimentos dos presbíteros, dos diáconos da Igreja Batista Reformada de Cotia, e estou aqui com a minha esposa, Gabriela, que está lá no fundo, com os meus 2 filhos, a Lorena e o Pedrinho. Estamos muito alegres de estarmos aqui. Irmãos, sem mais delongas, eu queria convidar os irmãos que abrissem a Escritura no livro de Deuteronômio, no capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, como alguns de vocês talvez já tenham visto aí no boletim de vocês. O título desse sermão, dessa mensagem, o título que eu havia dado a essa mensagem, primeira vez que preguei ela lá na igreja de Cotia, é o seguinte: o rei de Israel. O rei de Israel. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E quando dizemos Israel aqui, é claro, estamos falando de Israel de uma perspectiva, lógico, da perspectiva da antiga aliança, o rei que o Senhor disse que deveria reinar sobre o Israel étnico na antiga aliança, mas também pensando em Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, o Israel de Deus, todos os salvos em Cristo Jesus ao redor do mundo. Estamos juntos em Deuteronômio 17? Me acompanhe a partir do versículo 14. Esta é a santa palavra de Deus. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por esse caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele, no meio de Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, aquele que estabeleceu o seu rei sobre o seu santo monte Sião, nosso Senhor Jesus. Pedimos, Pai, que pelo poder do Espírito Santo, nossos corações sejam iluminados e nós entendamos os ofícios de um rei e reconheçamos em Cristo nosso Senhor o Rei perfeito. Que isso nos torne mais servos, que isso nos coloque em uma posição de serviço diante do Rei do Universo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse ano, 2025, um ano ímpar, não é? Ele é um ano que eu considero um ano de respiro, porque é um ano em que nós não temos eleições. Nós estamos no Brasil a cada 2 anos nós temos eleições. Ano passado nós tivemos eleições de nível municipal, que não costumam ser tão inflamadas quanto eleições de nível federal, que acontecerão no ano que vem. E nessas eleições,
nós vemos uma característica muito interessante do ser humano na população. Característica essa de buscar algum tipo de líder, algum tipo de autoridade que, se estiver no trono, na mentalidade das pessoas, resolverá, portanto, todos os seus problemas. E por isso, talvez, as pessoas se inflamem tanto em anos de eleições, porque essas pessoas estão buscando o seu líder, estão buscando o resolvedor de todos os seus problemas. E acreditem, irmãos, isso não é uma coisa que está presente no coração humano somente nas democracias modernas, isso não é uma coisa exclusivamente brasileira, não é uma coisa exclusivamente americana, como nós vimos as inflamadas eleições americanas mais recentemente, é uma coisa que sempre esteve no coração do ser humano. Talvez a expectativa do ser humano pelo Messias, a expectativa que o ser humano tinha do cumprimento da promessa que Deus havia feito, ainda no Éden, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, diluindo assim, ecoando essa promessa por gerações e gerações até a vinda do nosso Senhor Jesus. Talvez essa esperança tenha como característica, de fato, a expectativa por um rei. A expectativa por alguém que reine e coloque ordem em uma bagunça. E aqui, neste texto, nós estamos lendo a respeito das características do rei que deveria reinar sobre Israel. Nós estamos aqui no livro de Deuteronômio, o último livro dos 5 primeiros da Bíblia, o último livro do Pentateuco. A palavra Deuteronômio, que pode ser entendido como a segunda lei ou a repetição da lei, é um livro que foi escrito por Moisés quando ele estava ali repetindo, dentre outras coisas, repetindo tudo aquilo que ele já havia dito ao seu povo, ao povo ali da aliança, no livro de Êxodo ou no livro de Levítico. A entrega do decálogo em Êxodo 20, ela foi repetida no livro de Deuteronômio. Os ofícios dos levitas no livro de Levítico foram repetidos no livro de Deuteronômio, porque a primeira geração de israelitas morreu no deserto por causa de sua desobediência. Então nós temos aqui uma segunda geração de israelitas se preparando para entrar na terra de Canaã, se preparando para entrar na terra prometida e, portanto, precisando ouvir novamente toda a lei que os seus pais haviam ouvido, não haviam seguido e, portanto, haviam padecido no deserto. Este é o preâmbulo do livro de Deuteronômio. Nós estamos chegando aqui na terra prometida com o povo de Israel, não é? E a primeira coisa que nós lemos, se os irmãos me acompanharem aí no verso 14, é que ele diz o seguinte: Moisés, quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando para vocês, então eis a primeira coisa que nós lemos, quando vocês entrarem na terra. Percebam que Moisés não está falando aqui, se vocês entrarem na terra, se der certo e os cananeus forem derrotados e vocês conseguirem tomar posse ali. Não, não é isso que Moisés está falando. Ele já está aferindo que isso é uma coisa que acontecerá. Eles vão entrar na terra. E ele dá uma ênfase. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus está dando para vocês, para que dela tomem posse. O que isso nos mostra? Nos mostra que os israelitas não estavam entrando em Canaã pelo próprio mérito. Eles não estavam entrando em Canaã porque eles tinham um poderio militar tão superior ao dos cananeus, e isso os permitiria, portanto, vencê-los e tal. Não, Deus estava dando essa terra a eles. Portanto, o Deus que estava dando essa terra a eles para que eles tomassem posse, tem todo o direito de estabelecer como funcionaria este Estado naquela terra. E por isso no livro de Deuteronômio nós temos diretrizes para os sacerdotes, diretrizes para os juízes, diretrizes inclusive para um futuro rei, dadas pelo próprio Deus. E o verso vai nos dizer, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse, estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Então não só Moisés está aqui aferindo que eles entrariam na terra, mas ele também está afirmando de maneira profética que chegaria um ponto em que aquele povo, naquela terra, pediria por um rei. Aquele povo desejaria ter um rei. Ora, meus irmãos, como é que se deu a história de Israel nesse ponto, não é? Eles entram na terra de Canaã, com a ajuda de Josué, que os guia para que eles entrassem ali e tomassem Canaã. E quando eles entram, Josué
brada aquele famoso refrão dele, olha, agora nós já estamos aqui, meu dever está cumprido, sigam a vida de vocês como quiserem, se quiserem servir a Deus, sirvam, se quiserem servir a outros deuses, sirvam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali Josué ele encerra o seu trabalho como aquele que conduziria o povo para dentro da terra, e o que se segue é a era dos juízes. Nós temos, portanto, um longo período em que o povo de Israel não teve uma monarquia estabelecida. O povo de Israel, ele tinha que ter ali, como sua diretriz de conduta na nação, a lei que foi dada por Moisés, sendo Deus o rei absoluto, e Deus, todas as vezes que havia algum tipo de levante de outra nação, e outra nação se levantava contra Israel, como consequência, né, da indisciplina de Israel e da desobediência de Israel, o Senhor levantava um juiz. E aí nós lemos a história dos juízes, nós temos Gideão, nós temos Débora, temos Sansão, uma série de juízes que foram levantados por Deus em ocasiões específicas para resolverem um conflito específico com nações estrangeiras. Até que chegou um momento, em 1 Samuel 8, no livro de 1 Samuel, Samuel que foi o último juiz de Israel, houve um momento em que o povo pediu um rei. Nós lemos em 1 Samuel 8, dos versos 5 a 7, em que o povo diz a Samuel: veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. E aqui está o grande problema. O paradigma monárquico dos israelitas aí eram as outras nações. Eles não queriam um rei somente para organizar a casa. Eles queriam um rei para ser igual às outras nações. Eles queriam ter diretrizes parecidas com as das outras nações, porque parecia que as outras nações estavam melhores do que eles, o povo da aliança, não é? Este pedido por um rei foi profetizado por Moisés em Deuteronômio. E por isso os teólogos liberais pegam esse texto de Deuteronômio 14 e querem dizer que esse texto foi adulterado, porque é um texto claramente escrito antes de 1 Samuel, e é um texto que claramente profetiza que o povo pediria por um rei. E já antecipando que o povo pediria por um rei, o que Moisés vai fazer aqui? Dizer quais são as características que esse rei precisa ter para que ele reine sobre o povo da aliança. E aí nós lemos no versículo 15: vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Então a primeira coisa é, o rei precisava ser colocado de acordo com a vontade de Deus. Essa é a primeira característica de um rei de Israel. Deus tinha que colocá-lo lá. Deus tinha que colocá-lo lá. E a segunda coisa, homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Então eis aqui o segundo critério. Não podia ser levantado na nação de Israel um rei que não fosse israelita, que não fosse um filho de Abraão. Uma das maiores afrontas que foi feita à nação de Israel foi quando o Império Romano estabeleceu Herodes o Grande, que era um edomita, ele não era do tronco de Jacó, ele era do tronco de Esaú. E este Herodes foi colocado como rei ali no 1º século, época que o nosso Senhor Jesus nasceu. Isso é uma afronta a este mandamento de Moisés, porque o rei que deveria ser colocado sobre a nação de Israel tinha que ser um israelita, tinha que ser um compatriota, ou emprestando a linguagem de Paulo aos Filipenses, ele tinha que ser hebreu de hebreus. E aí nós chegamos no verso 16, que diz: porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. É muito interessante, meus irmãos, porque aqui neste versículo 16, parece que Moisés ele está falando sobre duas coisas diferentes, mas essas coisas estão relacionadas. Primeiro ele fala sobre não acumular cavalos, e depois ele fala sobre não voltar ao Egito. Tudo isso no mesmo verso, no mesmo bloco. Existe uma relação entre acumular para si cavalos de guerra e voltar ao Egito. E que relação é essa?
O profeta Isaías, por exemplo, ele nos diz no capítulo 31 e no verso 1, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são valentes em extremo, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender que a tecnologia militar, o aparato militar do Antigo Oriente Próximo, era o que garantiria a sua posição como nação mais proeminente da época. Os egípcios eram muito conhecidos, se vocês assistem filmes egípcios, algum filme da história de Moisés, quando os egípcios vêm atrás, por exemplo, dos israelitas que estão prestes ali a atravessar o Mar Vermelho, não é? Os egípcios sempre vêm naquelas bigas com aqueles cavalos, não é? Porque as bigas e os cavalos, eles eram um aparato militar, e um aparato militar bastante comum à nação egípcia, correto? E quando nós lemos o profeta Isaías, dentre muitas coisas que ele vinha alertar e falar para nós a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus, ele é um profeta extremamente messiânico, uma das coisas que ele faz, principalmente nos primeiros 39 capítulos, é alertar o povo que estava morrendo de medo de um levante assírio, porque lembrem-se que a nação da Assíria derrubou o reino do norte e estava com a intenção de invadir também o reino do sul, a nação de Judá. E uma das coisas que a nação de Judá estava se sentindo tentada a fazer era fazer parcerias político-militares com outras nações. E aí, portanto, uma das coisas que o profeta Isaías vai alertar é que a nação de Judá não podia fazer esse tipo de aliança com outras nações. Tanto que os primeiros capítulos de Isaías, ele passa os primeiros capítulos falando, eu vou derrubar Tiro, eu vou derrubar Sidom, eu vou derrubar o Egito, eu vou derrubar a Etiópia. Ele vai dizendo tudo o que ele faria com as nações estrangeiras para mostrar aos judeus. Não faz sentido vocês se aliarem a essas nações estrangeiras, porque todas elas serão destruídas por mim. Confiem no Senhor, não se associem com outras nações, porque associar-se com outras nações é associar-se com os deuses deles. Associar-se com outras nações é confiar mais no poderio militar das outras nações do que nos termos do pacto que foi estabelecido com Moisés, que dizia que se o povo simplesmente fosse fiel a Deus, o Senhor os protegeria das outras nações. Então associar-se com outras nações era falta de confiança em Deus e era associar-se com os deuses dessas nações. Não se associem com outras nações, confiem em Deus. Principalmente, não se associem com o Egito. Vocês foram tirados do Egito como escravos. Por que vocês se associariam com a nação da qual eu libertei vocês? É um grande alerta dos profetas. E aqui já estabelecendo as diretrizes para o rei de Israel, Moisés diz, o rei não pode acumular cavalos, não pode ir ao Egito em busca de cavalos, como muitas nações fazem, negociando com o Egito para comprarem bigas, para comprarem cavalos, porque isso é um aparato militar que faz com que as nações se sintam seguras. Isso é ter confiança em carros e cavalos e não no Senhor. Moisés está falando aqui, vocês não devem voltar por esse caminho. O que a palavra está tentando ensinar é que esses carros, esses cavalos, nesse contexto da antiga aliança, eles não significam triunfo. O que significaria triunfo militar de Israel na antiga aliança era serem fiéis a Deus. Esses eram os termos do pacto. Sejam fiéis e vocês serão preservados. E por isso o Salmo 20, no verso 7, vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, o povo de Deus, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Portanto, o que tem a ver os cavalos com o Egito? Ir ao Egito para comprar aparato militar. Cavalos era fazer conluio com a nação da qual eles foram libertos. É uma volta ao mundo. É uma volta à sua antiga ordem, ao seu antigo estado. E sabe uma coisa muito triste, meus irmãos? É que nós lemos em 2 Samuel 8, versículo 4, que Davi, rei de Judá, rei de Israel, tomou-lhe 1.700 cavalos e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Então, como despojo de guerra, Davi, ele começou a mutilar alguns cavalos aqui, com exceção de alguns. Ele manteve alguns para ele. E o que dizer de Salomão,
em 1 Reis, capítulo 10, verso 26, que diz que Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 cavalos de guerra e 12.000 cavaleiros, que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. E aí nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 16, que os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Sicília, em clara desobediência àquilo que Moisés disse que um rei deveria fazer. Não voltem ao Egito atrás de cavalos. Salomão e Davi voltaram ao Egito atrás de cavalos. Ambos os reis de Israel. Irmãos, essa ideia de voltar ao Egito era uma ideia perigosíssima na antiga aliança. Vocês podem pensar nessa ideia de voltar ao Egito de duas perspectivas. Primeiro, da perspectiva das reclamações do povo de Israel no deserto, quando eles reclamavam do maná que Deus dava a eles, eles falavam: estamos cansados desse pão nojento. Bom era no Egito, que tinha comida. Igual o crente se converte e fica com saudade de quando ele podia pecar à vontade e não tinha irmão da igreja para falar para ele que ele estava em pecado, né? Igual o povo de Israel com saudade do Egito. Ou mesmo quando eles olhavam para o Egito, eles não tinham reclamação, mas eles sentiam falta, porque mesmo eles sendo escravos, eles tinham ali uma terra, que era a terra de Goshen ali, que tinha sido separada para eles, e ali no deserto eles estavam sem uma habitação. Nada do que um rei faria em Israel poderia remeter o povo de volta ao Egito. Por isso, não acumule cavalos, não faça negócios com o Egito. Então nós já falamos aqui que o rei, ele tinha que ser apontado por Deus, que o rei não podia acumular para si cavalos, principalmente cavalos que viessem do Egito. E aí nós chegamos no verso 17, que diz: esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Então vemos aqui mais duas características do rei de Israel. A primeira, nesse verso 17, é que o rei não deve acumular para si muitas mulheres. O rei não deve dar ouvidos à sua própria carne. E aí, meus irmãos, nós chegamos numa característica aqui. É interessante, muitas das características que são exigidas de um rei são características que podem ser faladas a respeito de qualquer pessoa. A gente tem um exemplo disso lá, pensem comigo em 1 Timóteo 3, quando Paulo dá as diretrizes de um presbítero. Ele fala quais são as qualidades de alguém que será pastor na casa de Deus. Quando você lê aquelas qualidades, você fala: ora, isso daqui, ele não ser dado ao vinho, ser marido de uma só mulher, criar bem os filhos em casa, ter manejo com a escritura, isso é uma coisa que nós podemos dizer que é exigida de qualquer cristão, concorda? Assim como aqui, quando nós falamos, esse rei não deve tomar para si muitas mulheres. Ora, isso significa que quem for rei não pode ter muitas mulheres, mas quem não for rei, fiquem à vontade, poligamia à vontade, podem casar com quantas mulheres vocês quiserem. É isso que quer dizer isso aqui? Algum homem tem o direito de tomar para si muitas mulheres? Nenhum. Então por que essa ênfase para o rei? Irmãos, porque para um rei, para um líder militar, esse assunto é especialmente delicado. Irmãos, um rei, e vocês vão lembrar de uma história assim, ele pode a qualquer momento, por causa do poder político e militar dele, olhar para uma mulher, gostar dessa mulher e dizer para os guardas dele: tragam ela aqui. Esse é o tanto do... Qualquer homem tem esse poder? Não. Nenhum homem pode acumular para si muitas mulheres, mas esse mandamento para um rei é especialmente delicado. Porque um homem normal, pecador que queira acumular para si muitas mulheres, ele pode ser freado pela falta de capacidade dele de acumular para si muitas mulheres. Um rei não. Um rei tem poder para trazer para si quem ele quiser, não é mesmo? E como nós lemos histórias de grandes reis que destruíram a própria história por causa de mulheres, sejam reis pagãos ou reis do povo de Deus. Nós lemos, por exemplo, em Marcos 6, a história do rei Herodes Antipas, que tinha alguma simpatia pela pregação de João Batista, primo do nosso Senhor, não é? E que ao mesmo tempo temia a pregação de João Batista, porque lembrem-se que João Batista havia apontado um pecado do rei. Abre parênteses aqui para a pregação de João Batista, não é? São só os cristãos confessos que devem satisfação ao rei do universo? Ou todo ser humano deve satisfação ao rei do universo?
Todo ser humano, não é? Por isso João Batista tinha autoridade para olhar para um líder político da época e dizer: você está em pecado, arrependa-se. Porque aquele rei Herodes devia tanto a Deus como qualquer pessoa, todos devem. Fecha parênteses. Voltando ao rei Herodes. Ele temia João por causa da pregação de João, que dizia que ele não podia se casar com a esposa do irmão dele, Herodias. Herodias, que estava numa posição muito confortável, tendo sido esposa do irmão de Herodes, mas aí o Herodes, o grande rei, né, se agradou por ela e quis casar com ela. Excelente, casei com o rei, certo? Mas João Batista acusava isso. Ele dizia: isso não pode. O que Herodias fez? Mandou a filha dela dançar para o rei Herodes. O rei, essa garota, pelo que os estudiosos dizem, devia ter em torno de 14, 15 anos de idade. O rei Herodes se apaixona por essa menina, porque ela dançou para ele, e ele diz a ela que daria qualquer coisa para ela, e ela pediu a cabeça de João Batista. Então, por causa do fraco de um rei, da incapacidade de um rei de se controlar em relação a mulheres, ele matou João Batista. Não é? Isso é o que um rei com seu poder pode fazer quando ele se apaixona por uma mulher. O que dizer então do rei Assuero, ou Xerxes, que sua mulher desrespeitou ele ali, ele mandou a mulher embora, ficou solteiro, certo? Ele disse: então vamos fazer aqui um concurso para ver quem vai ser a minha próxima esposa. Olhem o que um rei pode fazer em relação ao seu, né, ao seu coração descalibrado em relação a mulheres. Mas nós não precisamos ficar só nas nações pagãs. E a nação de Israel? O que foi que Davi fez? Porque não saiu para ir guerrear com o seu povo, ficou ali no seu palácio assistindo a vizinha tomar banho, não é? E aí ele mesmo falou para os seus guardas: tragam essa mulher para mim. E aí, para resolver o problema, ainda matou o marido da mulher. Isso é o que um rei pode fazer quando ele se atrai por uma mulher. O que dizer de Salomão? 700 mulheres e 300 concubinas. Vocês estão vendo a importância de você dar esse tipo de ênfase para quem vai ser um líder político? O quanto um líder político precisa ser alguém piedoso, fiel à sua esposa, porque se ele não for, ele usa o seu poder político para se satisfazer o quanto ele quiser. Nenhum homem tem esse direito, mas o mandamento é mais pesado para o rei, porque para o rei isso é especialmente delicado. Mas não só isso, o texto diz que esse rei não podia acumular prata e ouro para si. Não deve ficar acumulando prata e ouro. E aí, meus irmãos, nós nos lembramos de Tiago, que diz que aquele que deseja ficar rico cai em tentações. Aquele que tem como objetivo de vida acumular dinheiro para si, e é só nisso que essa pessoa pensa, cai em tentações, desvia-se da fé e se atormenta com muitas dores. É o que Tiago diz em Tiago capítulo 6. E aí nós podemos pensar, o problema que Moisés está apontando aqui e o problema que a Bíblia aponta em relação ao dinheiro e às riquezas, é o problema de ter, somente o fato de ter riquezas é em si mesmo um problema? Nós podemos pensar nisso um pouco. Quando nós lemos Jeremias 22, Jeremias ele nos joga um pouco de luz nesse assunto. Porque ele está se dirigindo a um rei chamado Jeoaquim. E vejam o que Jeremias diz ao rei Jeoaquim, em Jeremias 22, a partir do verso 13. Ele diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz: edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha, Jeoaquim, que reinará só porque compete com os outros no uso de cedro? Então ele está falando aqui a um rei que dizia para si mesmo: eu vou acumular casas, eu vou fazer um palácio, colocar janela. E Jeremias ele dá uma ênfase muito grande em ele fazendo isso, contrariando o direito, fazendo o próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. E aí ele fala: Jeoaquim, só porque você compete com os outros no uso de cedro, você acha que reinará? Ou seja, Jeoaquim, você tem um ativo aí no seu país, né, que é o cedro, e você compete com as nações por causa do cedro. É como se ele dissesse para a nação brasileira: Brasil, só porque você é uma potência da soja, você acha que você vai estar sempre de pé, né? Ou dissesse para
para a China, por exemplo, só porque vocês estão na vanguarda da tecnologia, vocês acham que vocês vão reinar para sempre, não é? Ou para os Estados Unidos, vocês acham que só porque vocês têm a moeda mais poderosa do mundo, vocês vão reinar? É ele falando a Joaquim, só porque você está à frente dos outros no uso de cedro, você acha que reinará para sempre? E aí Jeremias ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, Joaquim, por acaso seu pai, e o pai de Joaquim foi o rei Josias, um dos melhores reis de Israel. Ele fala assim, por acaso seu pai, Joaquim, o rei Josias, não comeu e bebeu também? Mas ele praticou a justiça e o juízo, por isso tudo lhe corria bem. O que ele está falando aqui para Joaquim? Joaquim, você come, você bebe, você tem tudo que você quer, você é rei, tá? O seu pai também tinha. Seu pai também tinha, mas ele tinha praticando a justiça e o juízo. Ele tinha sendo um bom rei. Ele tinha tendo achado o livro da lei e restaurado a religião correta em Israel depois de tantos anos sem seguir a lei do Senhor. E ele tinha. Você, Joaquim, você tem não pagando salário para quem trabalha. Você tem se crescendo para cima dos seus irmãos. Vejam que Jeremias está falando aqui. O problema não é em si mesmo ter enriquecido. O problema é enriquecer em detrimento do outro, pisando em cima do outro. E por isso o rei, ele era ordenado, ele tinha que ter um coração que não quisesse acumular para si prata e ouro. Porque se o coração dele estivesse nisso, ele usaria o seu poder político somente para isso. Como os políticos do mundo inteiro fazem e nós os vemos fazendo, enriquecendo em detrimento do bem-estar da sociedade. O rei de Israel não podia ser assim. Ele não podia ter um coração que quisesse acumular mulheres e nem um coração que quisesse acumular ouro. Mas ainda nós vemos no verso 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Então, o que Moisés está dizendo aqui? Lembre-se que Moisés ele está chegando no finalzinho do livro de Deuteronômio, ele está terminando de escrever o 5º livro da lei, não é? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são os chamados livros da lei, a Torá. E Moisés está falando que o rei, quando se assentar, tem que ter uma cópia disso aqui, e ele tem que ter isso com ele. Por quê? Porque conhecendo a lei do Senhor, ele reinaria de acordo com a lei do Senhor. E ele diz aqui, a partir do livro que está com os sacerdotes levitas, ou seja, os manuscritos originais, digamos assim, o livro que está com os sacerdotes levitas era aquilo que Moisés estava escrevendo. A partir daquele livro, a partir do original, tinha que haver uma cópia para o rei. O rei tinha que ter isso. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque nós vemos no verso 19, o rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Ou seja, rei, devocional todos os dias, culto doméstico todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Meus irmãos, do que ele está falando aqui? Aqui nós estamos vendo um dos maiores perigos que existem na vida de um rei, e perigos tanto para o rei, pelo bem-estar da sua alma, quanto para o povo governado por aquele rei. É aquele rei olhar para si e se achar a última instância do poder. Achar que é alguém que não deve satisfação a mais ninguém, e por não dever satisfação a mais ninguém, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Esses dias eu estava refletindo, né? Quando você começa a estudar teologia, sua mente ela vai ficando meio... Você quer ficar filosofando em cima de tudo, né? E eu estava me lembrando de quando eu criança assistia o Rei Leão, e o Simba perguntava para o seu pai Mufasa, mas um rei não pode fazer tudo o que ele quiser? E aí depois tem aquele golpe de estado, que os irmãos sabem, né? O Scar mata o Mufasa, e o Scar no trono fala para o Zazu, que é o passarinho, eu sou o rei, eu posso fazer tudo o que eu quiser, não é? Sendo o Mufasa ali exatamente aquele rei que o Simba achou que ele poderia ser, não é? O rei é aquele que pode fazer tudo o que quiser, mas um rei não pode fazer tudo o que quiser. Ele não pode, porque adivinhem,
acima de um rei, existe uma outra autoridade, que é o Deus de toda a terra. O Deus de todo o universo tem autoridade acima do rei. E por isso o rei precisava ter uma cópia do livro da lei, para que ele aprendesse, primeiro, a temer o Senhor, é o que diz o verso 19. Temer o Senhor, nós fizemos lá na nossa igreja em Cotia um estudo de teologia bíblica a respeito da doutrina do temor do Senhor. E nós aprendemos que o temor do Senhor, algo que é devido tanto ao ímpio quanto àquele que é crente, tem como fim colocar no coração daquele que teme ao Senhor um senso de reverência diante de Deus e também de temor, de medo mesmo diante da potencial disciplina que Deus pode aplicar naquela pessoa. Temer a Deus é ter a noção de que você não pode agir da maneira como você quiser e isso passar desapercebido aos olhos de Deus, porque não passará, nem para os crentes. Nem para os crentes. Os crentes precisam ter medo de ir para o inferno? De maneira nenhuma. Agora, os crentes precisam temer o Senhor? Com certeza, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende ao filho a quem quer bem. Mas um crente só pode aprender a temer o Senhor se ele conhecer o Senhor e ele souber aquilo que o Senhor aprova e desaprova. E você sabe aquilo que o Senhor aprova e desaprova a partir do livro da lei. Portanto, o rei tinha que ler para aprender a temer o Senhor, diz o verso 19. E também o texto diz que o rei deveria ler a fim de guardar todas as palavras dessa lei. O que quer dizer essa palavra guardar? Guardar quer dizer saber, introjetar, memorizar a palavra, por que não dizer? E saber aplicá-la, conforme nós lemos no Salmo 119, o verso 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como é que eu não peco contra Deus? Guardando a palavra de Deus no meu coração. E, portanto, o rei tinha que ler o livro da lei todos os dias da sua vida para aprender a temer o Senhor e para guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos. E ele termina com o verbo cumprir, no verso 19. Ele tem que temer a Deus, guardar as palavras e cumprir esses estatutos. O que significa cumprir? Significa não só ter na mente o que está escrito no texto, mas saber colocar aquilo em prática. Aquilo que está na cabeça, descer para o coração e para as mãos. Assim como Tiago nos diz em Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tudo isso o rei tinha que fazer para ter prestação de contas a Deus. Quando, em 1988, a Constituição brasileira foi colocada em voga, um dos constituintes, Ulisses Guimarães, fez a seguinte afirmação. Ora, dada a configuração dessa nossa Constituição, o Poder Judiciário não pode errar. Porque se o Poder Judiciário errar, eles não têm ninguém a quem prestar contas. Qual foi o erro de Ulisses Guimarães? É que todo poder estabelecido em qualquer lugar do mundo tem a quem prestar contas. Todos os governantes da terra devem contas ao Senhor. O que é que o finalzinho do Salmo 2 nos diz, que nós lemos aqui na liturgia e cantamos? Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Juízes da terra, deixem-se advertir. Beijem o filho. Reconheçam o filho como rei de vocês. Todos os reis da terra, porque o rei é o rei dos reis. Todos os governantes da terra devem satisfação a Deus. E, portanto, o rei de Israel precisava conhecer a lei de Deus para temer ao Senhor, porque ele não podia ser, nem achar que era a última instância de poder. Não podia. Um outro problema que o rei poderia ter, e que nós lemos no versículo 20 é, ele fará isso, ou seja, ele terá a cópia da lei consigo, ele lerá todos os dias, ele guardará as palavras da lei, e ele fará isso, diz o verso 20, para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda. Então este, que era um hebreu que tinha que ser tirado do meio dos hebreus, como lemos no início,
ele seria um dos irmãos daquela nação, um filho de Abraão, alguém de carne e osso como qualquer outra pessoa. Mas se ele ascendesse ao poder com espírito de arrogância, ele poderia começar, como diz o verso 20, a se exaltar sobre os seus irmãos, como acontece com tantos líderes desse mundo, que acham que são algum tipo de poder divino, ou como era o faraó egípcio, que arrogava para si o título de Deus, sendo ele apenas mais um irmão egípcio, digamos assim, alguém de carne e osso, que estava numa posição de autoridade, sim, mas que não era em qualidade superior a nenhum dos seus irmãos. E como é que nós mantemos esse espírito de humildade? Sabendo quem Deus é, que Deus é o único que está acima de todos. Portanto, o verso 20 nos diz que o rei deveria guardar a palavra no seu coração para que o seu coração não se exaltasse sobre os seus irmãos e ele não se desviasse do mandamento. E se desviar do mandamento é manter-se numa linha reta diante do cumprimento da lei de Deus. Ele não podia ir para um lado nem para o outro, nem se desviar à esquerda do mandamento, nem à direita do mandamento. E existe uma promessa para o rei que se estabelecesse desta maneira. A promessa era, e isso tem muito a ver, esse versículo ele é bastante pactual nesse sentido. Ele fala qual é a promessa que é dada a um rei se ele seguir as diretrizes dos reis. A promessa é que o rei prolongaria, versículo 20, os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Ou seja, se um rei quisesse que a sua família seguisse reinando sobre Israel e não tivesse a sua dinastia descontinuada para dar lugar a uma outra dinastia, ou seja, por assim dizer, ter um reino eterno, não no sentido de que aquele rei não morrerá especificamente, mas no sentido de que a sua família se perpetuaria no trono, ele precisava seguir todas essas diretrizes. Não seguindo essas diretrizes, Deus faria aquilo que nós lemos que ele fez no Reino do Norte. 5 ou 6 dinastias diferentes reinaram no Reino do Norte, Israel. Entra Jeroboão, primeira dinastia de Israel, né, do Israel dividido, Jeroboão I, aí reina o filho dele, Nadab, e morre. Aí entra a segunda dinastia, Baasa reina, Elá reina e morre. Aí entra Zinri e morre. Um monte de famílias diferentes sendo destronadas porque não estavam seguindo as diretrizes do Senhor. O resultado de ser um rei, conforme os padrões de Deus, era que esse rei reinaria para sempre. Irmãos, ler as exigências que Moisés faz em relação à conduta de um rei e olhar para o nosso mundo do jeito que ele está, e até para a própria nação de Israel, pode ser frustrante. Porque como nós lemos aqui, os melhores reis, aqueles considerados os melhores reis na nação de Israel, seja no Israel unificado ou no Israel dividido, não cumpriram essas diretrizes. Portanto, não tivemos jamais nenhum rei, nenhum líder político, nenhuma autoridade que cumprisse os critérios de Deus para um rei. Ou será que tivemos? Quando o nosso Senhor Jesus ele encarna e aqueles fariseus o acusam de estar expulsando demônios no poder de Beelzebu, lembram-se disso? Ele expulsa demônios, mas ele faz isso no poder de Beelzebu. Qual é a resposta de Jesus? Vocês estão com um erro de lógica aí. Se Beelzebu expulsa os demônios de Beelzebu, tem alguma coisa muito errada no inferno ali. O inferno está dividido. Mas se eu expulso demônios no poder do Espírito Santo, ou como diz Lucas, pelo dedo de Deus, isso é um sinal de quê? De que o reino de Deus chegou. Jesus disse que ele estar expulsando demônios era um sinal de que o rei absoluto havia pisado nesta terra, de que o rei havia chegado. E ele estava mostrando isso, destronando Satanás, expulsando demônios do príncipe da potestade do ar, do meio das pessoas, e até quando os 70 chegam para Jesus, felizes, dizendo, Senhor, os demônios nos escutam, olha que legal. Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Vocês só estão expulsando demônios porque eu expulsei o príncipe dos demônios primeiro.
Jesus pisar na terra era a inauguração do reino absoluto. E será que o nosso Senhor Jesus cumpre os critérios que foram dados a Israel? Porque lembrem-se, a nação de Israel, ela é arquetípica do povo de Deus. Ela é um eco profético do povo de Deus absoluto, a igreja, não é? O Israel de Deus. Portanto, muitas das coisas que foram, aliás, todos os princípios que foram estabelecidos para Israel, pelo menos os princípios éticos e morais, eles valem para a igreja. A lei do Senhor, nós somos reformados. A lei moral de Deus permanece. Será que Jesus cumpre os critérios de um rei? Ora, o rei tinha que ser um israelita. Jesus é um israelita? Ele não é judeu? Etnicamente falando? O rei, ele não podia acumular para si mulheres. Jesus acumulou para si mulheres? Celibatário até o fim do seu ministério e eternamente fiel à sua única noiva, a igreja. Jesus Cristo acumulou para si riquezas? O Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. O nosso Senhor Jesus acumulou para si cavalos? Nem a estética ele desobedece. Ele entrou em Jerusalém montado no quê? Num jumentinho. Nem na estética Jesus desobedece à lei do seu Senhor. Jesus, ele seguiu a lei de Deus? Guardou as palavras no seu coração? Ora, ele é o próprio verbo de Deus encarnado, não é? Ele é a teologia de Deus em pessoa. Jesus Cristo se exaltou para cima dos seus irmãos? Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo foi exaltado na sua humildade. E ele nos mostra as características de um rei servo. Quando ele tira a parte de cima de sua roupa, se cinge com uma toalha e lava os pés de Judas Iscariotes. Um rei servo que não se exalta acima dos outros, mas se põe humilde em uma posição de obediência, como diz Paulo aos Filipenses. Mesmo sendo Deus, tem reis e governantes que, por serem reis e governantes, se acham a última bolacha do pacote. E Jesus, mesmo sendo Deus, diz Paulo aos Filipenses, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se colocou em posição de obediência, se fez servo até a morte e morte de cruz. E por ter se humilhado, se a matemática do reino estiver correta, e ela está, que são aqueles que se humilham, que são exaltados, não é? Por ter se humilhado como nenhum outro, diz Paulo, ele foi exaltado sobremaneira e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é rei de todas as coisas. Ele cumpriu todos os requisitos de um rei. Ele se fez servo. Ele guardou a lei do Senhor. Ele foi fiel à sua única noiva. Tudo o que era exigido de um rei, ele cumpriu, se humilhou e foi exaltado. E está sentado à destra do Pai, de onde reina, vencendo todos os seus inimigos um a um, até que volte para derrotar o seu último inimigo, a morte, sacramentando assim sua vitória absoluta. Meus irmãos, o que isso nos mostra? O que uma lição como essa nos ensina? Algumas coisas. Primeiramente, de que lado você está? É a primeira lição. Porque todo aquele que olha para trás e olha para o Egito, para como no Egito era legal, no Egito eu tinha comida, não tinha esse maná nojento que eu tenho agora que eu sou crente. Poxa, antigamente eu podia fazer as coisas, não tinha nenhum crente me cobrando para eu confessar meus pecados. Precisava ir para a igreja todo domingo, podia acordar tarde para assistir Globo Rural. Puxa, nessa época que era bom, quando eu não era crente. Meus irmãos, de que lado você está? Saiba que existe um rei no trono, reinando, já vitorioso. E ele diz a você aquilo que ele disse aos 70, quando os 70 estavam ali arrogando para si a qualidade de serem grandes expulsadores de demônios. Jesus diz, não fica feliz por isso não, fiquem felizes, porque o nome de vocês está no livro da vida. Meus irmãos, de que lado vocês estão, meu irmão, minha irmã, de que lado você está? E de que lado você deseja ficar? Porque existe um lado derrotado,
Existe um lado que será jogado no lago de fogo, que é o lado do reino que foi destituído, que foi despojado. Este é o lado perdedor. E todos os que estão desse lado estão derrotados, estão caminhando para o abismo. Mas existe o lado vencedor, que é o lado do Rei do Universo, que convida pecadores miseráveis como eu e você para fazerem parte desse reino. É o lado vencedor. É o lado que vai restaurar essa ordem criacional caída. E nós podemos reinar com Cristo nas regiões celestes, se colocarmos a nossa fé na vida e na obra dele. Nos tornamos parte do seu reino. E esta é a primeira aplicação. Se você não está em Cristo aqui, saiba, você está do lado derrotado. Você está do lado perdedor. Mas o lado vencedor está chamando pecadores ao arrependimento. Venha, creia em Cristo. Integre o reino de Deus. Uma segunda aplicação que nós podemos pensar é uma aplicação de encorajamento em relação ao nosso passado. É uma aplicação um pouco mais indireta, mas Paulo diz aos Colossenses que quando Cristo ele morreu na cruz, ele fez algo, e ele usa uma linguagem bastante militar. Ele fala assim, em Colossenses 2, 14 e 15, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando na cruz, e despojando, vejam esta palavra, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está dizendo aqui? Que o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz, mas aí ele usa essa linguagem militar, de que Cristo trouxe consigo despojos de guerra. Ele despojou os principados e potestades. Esse rei, quando batalhou para se assentar no trono, trouxe despojos consigo. E que despojos são esses? Meus irmãos, isso é um grande encorajamento. Porque quando eu me converti, quando eu fui convertido pelo Senhor, quando o Senhor soprou a vida em mim, uma das coisas que eu mais tinha dificuldade era com a doutrina do arrependimento. Porque eu olhava para trás na minha vida e eu via o tanto de coisa que eu havia construído na minha vida profissional e havia conquistado e que agora eu, como crente, usufruía. Meu trabalho, o conhecimento que eu adquiri na faculdade, tudo isso. Com o fato de que tudo que eu sei hoje que rege a minha vida profissional, eu aprendi quando eu era ímpio e pecador. E eu olhava para a doutrina do arrependimento e eu falava, eu preciso me arrepender de todos os meus pecados. Só que eu pequei muito enquanto eu construía a minha vida profissional. É difícil separar a minha história de pecador de tudo aquilo que eu fiz e que mostra quem eu sou hoje. Se eu dissesse que eu teria que voltar para atrás e dizer que eu não faria o que eu fiz, sendo que o que eu fiz, diluído com o pecado, estava a minha construção profissional, eu teria dificuldade de dizer eu não faria isso, eu não faria aquilo. Até que eu aprendi, com João Batista, que arrependimento tem muito mais a ver com mudança de conduta dali para frente do que com lamento e choradeira pelos pecados anteriores, que faz parte também do arrependimento, mas só isso não leva a lugar nenhum. Mas a segunda coisa também que eu aprendi com o apóstolo Paulo. Pensem comigo, Paulo, ele aprendeu toda a teologia que ele aprendeu depois que ele virou crente? Quando é que Paulo se formou como um grande teólogo? Depois que ele foi convertido ali em Damasco? Ou ele já era um grande teólogo antes? Ele já era um grande teólogo antes. O apóstolo Paulo desenvolveu todo o seu conhecimento quando ele estava fora da fé. A diferença é que ele usava todo o seu conhecimento para o mal. Ele usava todo o seu conhecimento para matar cristãos. Até que o Senhor o resgatou e ele passou a usar o seu conhecimento para quê? Para escrever metade do Novo Testamento, que tal? Vejam a linguagem dele aos Colossenses. Despojando. Quais são os despojos de guerra que o rei que se assentou no trono trouxe para ele do reino das trevas? Eu e vocês somos os despojos de guerra que o rei trouxe para si. Tudo aquilo que nós éramos e que era usado como arma nas mãos do diabo, nós que éramos armas nas mãos do diabo, agora somos ativos do reino de Deus. Aleluia. O Senhor nos trouxe para o seu lado e tudo aquilo que nós éramos foi redimido e agora é usado pelo Rei do Universo. Então saiba que parte da conquista do reino de Jesus envolve você e eu. Despojos que ele trouxe do reino das trevas e tomou em suas mãos.
E aleluias por isso. E uma última aplicação de um texto como esse é a nossa ousadia no evangelismo. Meus irmãos, como diz Douglas Wilson, quando nós pregamos o evangelho, nós não estamos buscando eleitores para Jesus. O reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus não é uma república. O reino de Deus é uma monarquia teocrática e Jesus Cristo está no trono. Portanto, quando nós evangelizamos, nós estamos falando a pessoas rebeldes que ainda não estão no reino, estamos anunciando a elas, existe um reino, trono, e ele te convida a fazer parte do seu reino. Você pode pregar com ousadia, porque quando Jesus Cristo despojou os principados e potestades, e ele amarrou Satanás, amarrou o valente para poder saquear Eu posso falar isso aqui, que Jesus Cristo amarrou o valente e amarrou Satanás? Amém? Amém. Jesus Cristo amarrou, eu não sei, tem umas igrejas que não acreditam nisso, né? Mas eu posso falar isso aqui. Quando Jesus Cristo amarrou Satanás em Apocalipse 20, garantindo então que o evangelho fosse pregado à vontade nas nações, Jesus Cristo estava garantindo o sucesso do evangelismo, o sucesso da expansão do reino de Deus. Então, quando você pregar o evangelho, meu irmão, minha irmã, saiba que a vitória já está garantida pelo reino de Deus. Os eleitos de Deus virão. A mensagem correta é a mensagem da palavra. Pregue o evangelho com ousadia, porque você não está tentando ganhar um trono para Jesus. Ele já está no trono. Ele já reina. E louvado seja Jesus Cristo, o nosso Rei e Rei do Universo. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos e te exaltamos. Porque o Senhor instituiu o teu rei sobre o teu santo monte Sião. Este rei que diz que proclamaria o decreto do Senhor. Este rei a quem o Senhor disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Este rei a quem o Senhor disse, peça e eu te darei os gentios, as nações por herança. E aqui estamos nós, nação de gentios, adorando a ti. Este, a quem o Senhor disse que daria as extremidades da terra por possessão, está neste momento no trono, e nós estamos aqui para exaltá-lo como seus súditos. Ó Deus, ajude-nos a sermos servos, no poder do Espírito Santo, ajude-nos a lembrar todos os dias que nós temos um rei a quem nós temos que prestar contas, um rei cuja lei temos que obedecer. Ajude-nos a lembrar todos os dias que podemos evangelizar com ousadia e confiança, porque Satanás foi amarrado e nós temos essa porta aberta para nós. E ajude-nos a lembrar que nós, por causa do êxito desse rei, somos despojos de guerra. E nós que estávamos na mão do diabo antes, nós que éramos usados para o mal, agora somos ativos do reino de Deus. Armas nas mãos do Rei do Universo para espalhar o Evangelho e expandir o reino do nosso Senhor. Dê-nos esta confiança, dê-nos essa ousadia, e é em nome do nosso Rei que nós oramos. Amém.